Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Mercúrios e dessa vez eu vou falar sobre as principais criptos que podem ultrapassar o Bitcoin e se tornarem as gigantes em primeiro lugar em valor de mercado no próximo ciclo de alta do mercado. E para poder falar um pouco sobre esse assunto, acho que a melhor forma é se perguntar por que o Bitcoin ele é tão grande assim e por que atualmente ele permanece sendo a maior criptomoeda do mercado. Primeiro de tudo, o que eu coloquei aqui como um dos motivos para esse grande tamanho de mercado é que ele foi a primeira cripto criada, tá? Isso daqui possibilitou para ele um grande efeito rede e uma maior aceitação social. Então, por mais que o Bitcoin hoje não seja a cripto tecnologicamente mais avançada, o fato dela ter sido a primeira a ser criada deu para ela um efeito de ser o primeiro na largada, do qual ela obtém vantagens até hoje. O segundo motivo pelo qual o Bitcoin ele é uma cripto tão grande assim em valor de mercado é porque ele tem uma narrativa muito forte de uma reserva de valor em informação. Ou seja, o Bitcoin ele poderia no futuro ser um substituto para instituições governamentais, para bancos, para o ouro ou talvez até mesmo para o dólar como uma possível moeda global. Isso faz com que o Bitcoin, mesmo não tendo tantas usabilidades flexíveis assim, em comparação com outras criptos, ou então em comparação com a captura de valor das maiores empresas hoje do mundo, possua um grande valor de mercado, porque ele pode apresentar uma simetria muito grande caso no futuro ele se torne um ouro ou então até mesmo um dólar, né? Atualmente o valor de mercado do Bitcoin é de mais ou menos 500 bilhões de dólares, enquanto que o valor de mercado do ouro é de mais ou menos 13 trilhões de dólares e o valor de mercado do dólar, segundo o M2, que é um dos agregados monetários mais comuns, é de 21 trilhões de dólares. Então, por si só, por conta dessa narrativa, o Bitcoin teria um grande potencial de multiplicação. E aí a gente tem que se perguntar então o que poderia fazer com que o Bitcoin fosse ultrapassado, né? Pessoal, se o Bitcoin ele fosse ultrapassado por outra cripto, provavelmente essa cripto teria que apresentar mais funcionalidades em termos de captura de valor. Ela teria que ter alguma outra fonte para poder justificar o valor dela, que provavelmente não seria primariamente essa de reserva de valor, que já é uma narrativa muito capturada pelo Bitcoin. E provavelmente essa cripto também estaria no setor de infraestrutura. E o que eu quero dizer com isso? Existem narrativas que falam que, em determinados mercados, a infraestrutura, a base de construção das tecnologias, vai capturar mais valor, enquanto que em outros mercados, as aplicações feitas por cima dessa infraestrutura capturariam mais valor. Por exemplo, hoje na internet convencional, a gente tem o protocolo TCP/IP, o HTTPS, e esses protocolos não capturam tanto valor como infraestruturas em relação às aplicações construídas por cima deles, como o Google, Facebook, YouTube e assim por diante. Hoje, no mercado de criptomoedas, pessoal, provavelmente a gente vai ver, durante um bom tempo, uma captura de valor maior na infraestrutura do que nas aplicações que são construídas por cima dessa infraestrutura. E principalmente quando a gente fala de contratos inteligentes, que é o que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Então, vamos focar aqui em procurar criptos de infraestrutura que possam apresentar uma usabilidade maior do que o Bitcoin e, portanto, tenham um potencial de ultrapassá-lo em valor de mercado, tá? As criptos mais promissoras disponíveis hoje na infraestrutura do mercado são, pessoal, as plataformas de contratos inteligentes. O que são essas plataformas de contratos inteligentes? Elas são uma infraestrutura que permite que criadores de código, né, os programadores, criem aplicações mais completas por cima dessa infraestrutura de segurança. Aqui, pessoal, pensem que os pedaços de código de computador são como se fossem peças de Lego, e aí você junta essas peças de Lego para poder fazer uma construção, como por exemplo um castelo, que seria uma aplicação que os programadores vão construir por cima dessa infraestrutura segura que as plataformas de contratos inteligentes provém, tá? Contratos inteligentes são nada mais nada menos do que peças de código, né? Essas peças de Lego para a construção de aplicações. E por meio disso, a gente tem uma possibilidade de inovação gigantesca dentro dessas plataformas de contratos inteligentes. Desde stablecoins, que são criptos que replicam o valor do dólar, até criptos de DeFi, que são finanças descentralizadas para troca de criptos, para a criação de bancos descentralizados,
a criação de NFTs e games e também a criação de aplicações que a gente nem conhece ainda atualmente, né? Então, caso no futuro outras coisas se desenvolvam no mercado de cripto, provavelmente essas outras aplicações também usariam plataformas de contratos inteligentes, né? Então, elas também são aposta no futuro do mercado. E também, pessoal, principalmente a partir de 2020, a gente teve uma entrada muito grande de institucionais, né, de grandes corporações e fundos de investimento no mercado de cripto, o que marcou, por exemplo, uma narrativa em que o Bitcoin e outras criptos passaram a ser mais correlacionadas com grandes empresas de tecnologia, que é o que a gente está vendo nesse gráfico aqui na tela de vocês. E os institucionais, eles tendem a ser muito mais interessados nessas narrativas de maior captura de valor, de maior geração de utilidade no mercado, então eles também podem, a longo prazo e até a médio prazo, se interessarem mais por plataformas de contratos inteligentes. Então, já que a gente entendeu que essas plataformas são as principais candidatas para ultrapassarem o Bitcoin, qual que seria a primeira cripto com maior capacidade de ultrapassar o Bitcoin, com maior probabilidade? Seria a Ethereum. Justamente porque a Ethereum ela é atualmente a plataforma de contratos inteligentes mais robusta disponível no mercado, tá? Em primeiro lugar, pessoal, a Ethereum é hoje a cripto com maior potencial de atração e também retenção de desenvolvedores no mercado de cripto, tá? Esse daqui é um site que ele mostra pra gente qual que é a entrada de desenvolvedores em diversas criptos do mercado. E a gente consegue perceber aqui que a Ethereum ela tá atualmente em primeiro lugar, né? Enquanto que o Bitcoin ele só está aqui em quinto lugar. Isso significa que as principais mentes hoje financiadas para a construção de soluções no mercado cripto estão entrando principalmente por meio do ecossistema da Ethereum, tá, pessoal? Isso daí vai ser muito relevante a curto, médio e longo prazo no mercado de cripto. Em segundo lugar, a Ethereum ela é hoje a cripto com maior capacidade de geração de receita e demanda orgânica pelo seu token, que também possui um mecanismo de queima que pode diminuir o número de Ethereums a longo prazo no mercado, tá, pessoal? Então, esse daqui é um relatório que foi produzido pela Messari, uma das principais casas de análise no mercado de cripto global hoje. E eles mostram justamente isso, né? Essa daqui, pessoal, é a diferença de geração de receita da Ethereum com outras criptos de plataformas de contratos inteligentes no mercado, tá? Então, atualmente, a segurança, a demanda orgânica pelo token de Ethereum no mercado é realmente muito grande, né? Lembrando que essa segunda imagem aqui, ela é nada mais, nada menos do que um zoom nessa primeira imagem, né? E aqui o gráfico da Ethereum, ele já desponta com relação às outras, né? Aqui também a gente mostra uma métrica de preço da Ethereum em comparação com a receita que ela gera dentro da sua plataforma, e a gente também vê que ela desponta aqui com a principal geração de receita, enquanto que outras criptos que estão aqui verticalmente mais inclinadas possuem uma geração de receita menor em comparação com o seu preço de mercado, né? E aqui a gente também pode ver que a Ethereum hoje cobra as maiores taxas em comparação com as suas concorrentes no mercado, o que mostra que ela tem uma grande demanda de mercado por conta da sua segurança, tá, pessoal? E aí aqui eu estou mostrando para vocês um site que mostra como que a circulação de Ethereum no mercado alterou muito, principalmente desde o The Merge, que foi a mudança deles em termos de algoritmo de consenso, né? A gente viu aqui que desde o The Merge, lá em setembro do ano passado, o número de Ethereums que existem no mercado diminuiu em 0,2%, né? O que pode parecer pouco, porém a gente pode comparar isso daqui com a emissão de Ethereums, agora nessa linha branca, que existia antes dessa atualização acontecer, e também a gente pode comparar com o Bitcoin, né? Então percebam que essa demanda orgânica tem gerado o acionamento de um mecanismo de queima do token da Ethereum, que pode ser relevante quando a gente fala do longo prazo, tá, pessoal? E aqui, uma terceira razão pela qual a Ethereum poderia ser a maior em valor de mercado no próximo ciclo é o fato de que ela gera um grande interesse por clientes corporativos e também por grandes clientes institucionais, tá? Esses daqui são dois relatórios que são publicados pela Block Data e que mostram a adoção de cripto por grandes empresas em 2021 e também em 2022, tá? Esse daqui, pessoal, é o gráfico que mostra essa adoção em 2021. Percebam como que a Ethereum aqui, entre as 100 maiores empresas institucionais dos Estados Unidos, ela tinha o total de 18 parcerias ou então de iniciativas de desenvolvimento junto a essas empresas, enquanto que o Bitcoin possuía 2, tá? E quando a gente vem aqui para o gráfico que foi produzido no final de 2022, a Ethereum possuía 24 dessas parcerias ou iniciativas de desenvolvimento, enquanto que o Bitcoin
possuía 5, né? Então a Ethereum ela tem se mantido no comando constantemente. E se a gente também olhar aqui um relatório que foi produzido pela Coinbase em parceria com a The Block sobre o estado da adoção institucional e de corporações com relação ao mercado cripto, a gente também vai perceber que a maioria dos usos que grandes institucionais estão visando para o mercado de cripto são usos muito mais compatíveis com Ethereum e plataformas de contratos inteligentes, como infraestrutura de blockchain, coleta e manejo de dados, também tem a questão de suprimentos, né, de cadeias de suprimentos globais, tem a questão dos próprios contratos inteligentes, identidade digital, tokenização e muitos usos que só são possíveis em plataformas de contratos inteligentes, além do fato de que a maioria das empresas aqui, segundo esse relatório, que tem gerado parcerias com o mercado de cripto, são empresas financeiras e empresas de tecnologia que também apresentariam muito mais usabilidade dentro de plataformas como a Ethereum do que dentro de plataformas como o Bitcoin, tá, pessoal? E também, recentemente, principalmente depois que a gente viu pedidos de ETF com relação ao Bitcoin, que facilitariam a compra massiva de Bitcoins por grandes fundos de investimento globais, a gente também viu a disparada desses pedidos por institucionais que querem investir em Ethereum, tá? Então, o processo regulatório é um pouco mais lento, mas também a gente tem visto essa demanda crescer bastante, tá, pessoal? Então, isso não pode ser deixado de lado de forma alguma, tá? Então, aqui eu coloquei num gráfico, pessoal, mais ou menos qual que seria a chance dessa cripto ser a maior do mercado cripto no próximo ciclo de alta, né? Eu coloquei a Ethereum ali um pouquinho à frente do Bitcoin, justamente por essas várias questões aqui que eu trouxe para vocês. Então, quais que seriam, pessoal, as outras criptos que também apresentariam uma chance de serem muito grandes em termos de valor de mercado, tá? De serem as maiores criptos, até mesmo à frente do Bitcoin e da Ethereum. Elas seriam, na minha visão, plataformas de contratos inteligentes alternativas que não possuam algum dos problemas que a Ethereum possui. Dessa forma, se alguma coisa der errado na Ethereum, essas plataformas elas poderiam apresentar um grande crescimento, tá? Porém, todas elas também possuem desvantagens em comparação com a Ethereum, tá? Tanto que, mesmo atualmente, todas elas são bem menores que a Ethereum. A primeira dessas plataformas, pessoal, que eu vou colocar aqui é a Polkadot. A Polkadot é uma plataforma de contratos inteligentes que ela tem uma tecnologia muito grande, é uma infraestrutura bem diferente da Ethereum e ela também tem um grande número de desenvolvedores, tá? Se a gente for voltar aqui naquele mesmo site que eu mostrei para vocês, a Polkadot aparece aqui logo atrás da Ethereum, né? Ou seja, grandes mentes desenvolvendo soluções dentro dessa cripto. Um ponto positivo aqui é que a infraestrutura dela é muito robusta e ela está pronta para poder receber várias e várias aplicações. Porém, o ponto negativo da Polkadot é que ela tem um modelo econômico que parece ter minado a demanda do mercado por esse uso da infraestrutura e também parece ter minado a demanda pela compra do token DOT, né, dessa cripto deles, né? Então eles sofrem de uma falta de flexibilidade e, pessoal, eu expliquei tudo isso aqui nesse nosso vídeo que a gente soltou no canal sobre Polkadot 2.0, então garanto para vocês que vale muito a pena dar uma conferida lá nesse vídeo para entender isso em mais detalhes, tá? A segunda cripto que eu coloquei aqui seria a Cosmos, né? Pessoal, a Cosmos é um ecossistema que também permite a criação de plataformas de contratos inteligentes, só que ela possui uma maior flexibilidade em relação à Ethereum, tá? Um ponto positivo é que ela também possui vários desenvolvedores, né? Então, aqui de novo, olhando aquele mesmo site, o ranking da Electric Capital, o ecossistema da Cosmos fica logo atrás do ecossistema da Polkadot, tá? Então, também são permitidas lá inúmeras possibilidades que não seriam possíveis no ecossistema da Ethereum, justamente porque ela apresenta uma infraestrutura mais flexível. O ponto negativo, pessoal, é que o ecossistema da Cosmos ele é muito mais fragmentado. Ele tem várias e várias redes e nem todas elas vão apresentar demanda pelo token Atom, o que pode fazer com que ele não se valorize tanto assim no próximo ciclo de alta, né? Aqui é uma imagem que eu estou mostrando só que a rede da Cosmos que utiliza o token Atom e vocês estão percebendo que ela é uma dentre várias redes do ecossistema da Cosmos, tá? E aí o que eu acompanharia seria a questão do Shared Security, tá? Que é uma tecnologia que o hub da Cosmos dentro desse ecossistema está criando e que pode gerar uma maior demanda pelo token Atom no futuro, tá, pessoal? Então é um ponto crucial aí de acompanhamento para quem quer investir no token Atom. E a outra solução que eu coloquei aqui seria a Solana, tá, pessoal? Hoje a Solana é a principal alternativa de uma infraestrutura monolítica no mercado atualmente, né? O que significa que seria uma solução que ela não é dividida em várias camadas, como é o caso do ecossistema que a Ethereum está se tornando
e dos ecossistemas da Polkadot e também da Cosmos, tá? Um ponto positivo é que ela ainda possui uma robustez de infraestrutura muito grande, como uma solução de escalabilidade em primeira camada, diferente da Ethereum, que seria uma escalabilidade em segundas camadas, ou seja, a Solana seria uma alternativa, e aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo dessas infraestruturas que a Solana conseguiu construir, que seria a aplicação deles para a construção de usabilidades em redes mobile, tá, pessoal? E um ponto negativo da Solana é que ela é um ecossistema que, apesar de tudo, ainda é incipiente, né? Ela também tem muitos desenvolvedores, ela ficaria logo atrás da Cosmos ali naquele ranking, porém ela também tem muitos débitos técnicos na sua rede e ela também regrediu muito após a queda da FTX, tá? Inclusive, para quem quiser saber tudo sobre Cosmos e as atualizações que a gente produz gratuitamente no mercado, acessem o primeiro link aí na descrição, que é o Minuto Cripto, tá? Lá a gente envia todos os dias análises com as principais oportunidades e notícias do mercado de cripto, e quem está inscrito lá no Minuto Cripto recebeu, por exemplo, alguns dias atrás esse e-mail em que a gente fala sobre um possível renascimento da Solana após a quebra da FTX, tá, pessoal? Então confiram o link na descrição. E aí, como conclusão aqui, a chance dessa cripto ser a maior do mercado no próximo ciclo de alta, na minha opinião, tá, ficaria mais ou menos nesse gráfico aqui, né? Então, Cosmos, Solana e Polkadot com uma chance menor, enquanto que Ethereum e Bitcoin teriam uma chance maior de serem as maiores criptos. E tem algumas ressalvas muito importantes antes de concluir esse vídeo, tá? Muito importantes mesmo, para eu não ser mal interpretado aqui. Primeiro, o Bitcoin ele poderia sim continuar sendo a maior cripto do mercado, tá? Em dois principais cenários, na minha opinião. Primeiro, caso a narrativa de reserva de valor ficasse muito forte, como por exemplo, se a gente visse quebras em grandes bancos, coisas desse tipo acontecendo e as pessoas fugissem para o Bitcoin como uma forma de narrativa. E segundo, caso a Ethereum apresente um atraso regulatório muito grande que impedisse a entrada de investimentos nela, tá? Segunda ressalva aqui é que eu acho que algumas criptos do ecossistema da Ethereum têm uma chance maior, inclusive, de serem maiores do que Polkadot, Cosmos e Solana no próximo ciclo, tá, pessoal? Criptos de segunda camada, criptos do setor de staking. Eu só não coloquei elas aqui porque eu não acho que elas têm uma chance de serem as maiores criptos do mercado, né? Então elas podem ser maiores do que Solana, Polkadot, Cosmos, mas elas provavelmente seriam menores do que a própria Ethereum, tá, gente? E também a gente está considerando aqui essa tese de captura de valor no setor de infraestrutura, como eu disse para vocês, mas caso isso mudasse, o resultado poderia ser diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, deixarem seus comentários, que eu garanto que eu vou ler todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!